produzido ali, ele estruture uma ação coletiva, não é verdade? De superação, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito com pesquisação no contexto de planejamento e desenvolvimento municipal. Então, a gente realizava todo um processo de diagnóstico, né? Não de um diagnóstico extrativista, um diagnóstico nessa perspectiva de que as pessoas envolvidas na situação não fossem informantes, e sim leitores da sua própria realidade. E tinha um objetivo prático de gerar um plano de ação, gerar uma ação de superação das problemáticas, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente está perguntando. A pesquisação, ela é uma estratégia de produção de conhecimento que já está inerente a uma intenção de produzir uma ação coletiva, e muitas vezes isso acontece. Mas, além de produzir essa ação, ela produz um conhecimento que seja válido para outras situações, que seja útil em outros contextos? Eu não sei, eu não saberia lhe responder. O que eu vejo é o seguinte, é que há sempre, nessa relação em que eu espero que com a minha pesquisa uma ação seja desencadeada na realidade, tem algo de iluminista nisso aí, que é o sujeito que diz: a minha teoria, ou a teoria que eu vou elaborar a partir dessa pesquisa que eu vou fazer com determinados grupos que eu vou escolher, vai voltar, depois de passar por mim, depois de passar pelo meu corpo escriturário, pela minha teoria, pela minha formulação, né, escrita, ele voltará de alguma forma para esta comunidade e eu espero que ela haja de uma determinada maneira. Eu não gosto muito de pensar dessa forma, entende? Mas esperar também que haja uma espontaneidade da ação, também acho que a gente vai terminar patinando nos dois lados. Mas é preciso ter muito cuidado com essas relações que dizem, por exemplo, que determinadas formas de pesquisa que trabalham com os setores populares valorizam tremendamente a cultura e a realidade desses setores populares, que deveriam estar então em confronto, em diálogo com a cultura elaborada, por exemplo, nas universidades. Você como pesquisadora, por exemplo, que está pesquisando sobre cultura popular, por exemplo. E é possível se estabelecer uma síntese entre essas duas coisas, entre cultura popular e cultura erudita, digamos, e cultura letrada, erudita, científica. Sim, é possível, claro. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque é como se muitas vezes o povo entrasse com a sua experiência de carne e osso e nós entrássemos com a nossa teoria. Uma teoria que, querendo ou não, vai submeter aquela experiência a um corpo doutrinário, que é a minha visão da realidade. Então eu termino por dobrar a realidade das classes populares e dizerem: olha, se vocês quiserem se libertar, terão que agir desta forma, terão que se conscientizar desta forma, terão que se libertar dessa forma. E termina sendo uma relação de dominação novamente, embora mascarada sob o título da libertação. É isso um dos vícios talvez mais presentes numa determinada tradição iluminista da educação popular, a tradição da conscientização, que é uma tradição perigosa. Está entendendo? Então é preciso ter cuidado para saber distinguir até onde eu posso ir, até onde eu posso propor e aonde as propostas terão que vir de lá para cá, e eu ser uma caixa de ressonância teórica, ou ser alguém que ilumina de alguma maneira, ser alguém que discute com os outros, mas que tem problemas também de outra natureza para serem resolvidos na minha relação com a realidade. Então isso são problemas que cercam a educação popular. Eu acho que a gente poderia imaginar um tipo de pesquisa onde o pesquisador acadêmico não tome essa centralidade, né? Onde a pesquisa é, como você falou ali, que eu achei muito interessante, uma estratégia de admiração, de distanciamento da própria população envolvida naquela realidade, da sua própria realidade. O conhecimento sobre o conhecimento anterior. Exatamente. Veja, uma das coisas que eu discuti, que tive um certo clima um pouco desagradável recentemente na minha universidade, foi a respeito das palavras geradoras, por exemplo, de Paulo Freire, quando ele levantava aquelas 18 palavras que estão lá na Educação Prática da Liberdade. O universo vocabular das pessoas, e a partir de certas dificuldades fonéticas, semânticas, gramaticais, sintáticas, elas eram selecionadas para o trabalho dos círculos de cultura. Eu digo, olha, precisa de um certo cuidado, porque digamos que uma comunidade de pescadores, eu quero alfabetizar pescadores adultos, analfabetos. As palavras mar, barco, vela, leme, rede, samburá, são palavras de um cotidiano absolutamente ordinário deles. Mas o que é que o pesquisador interessado na libertação dessas pessoas vai fazer? Retirar essas palavras do contexto linguístico em que elas estão, trazê-las para um outro contexto que é pedagógico, não é mais o contexto das práticas profissionais, trazê-las para um contexto pedagógico,
selecioná-las segundo critérios de dificuldade que são as dele e devolver a eles dizendo: leme, barco, mas de quem é o barco? Do patrão? Como é que o patrão lhe explora você no barco? Quais são os perigos que você corre para dar o... Então a palavra foi retirada do seu contexto original, retraduzida por um intelectual e devolvida ao povo sob outra característica. Com a perspectiva de que... Atenção, porque aquilo que eu vou devolver ao povo, sob a forma de problematização, é aquilo que eu, como intelectual, estou vendo. Que não é necessariamente aquilo que o povo está vendo. É aquilo que eu gostaria que o povo fosse. É aquilo que eu gostaria que a consciência dele fosse. Então eu estou agindo muito menos como educador popular, muito mais como ortopedista da consciência dos outros. E é isso que precisa ter muito cuidado. Tá bom, Braille. Bom. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, eu quero usar a entrevista inteira. Nada de edição. Muito bom, Braille. Muito obrigada. Um grande prazer lhe conhecer pessoalmente. Ai, obrigada. Muito bom. Pronto. Boa parte.